Boa noite, amigos do Leal. Nesta noite, vamos começando aqui a nossa transmissão. Estou tendo alguma dificuldade aqui para iniciar, mas eu acho que está tudo ok. Ótimo, já temos aí alguns amigos conectados. Vocês podem dar o retorno se está ouvindo bem, se está tudo bem com a transmissão. Olá, então. Boa noite mais uma vez. Todos me ouvem bem? Estou acompanhando aqui pelo bate-papo. Alguém poderia responder aqui, por favor, se está tudo ok? O áudio chega bem aí? Então, está tudo ok, então. Então, meus amigos, mais uma vez, boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos. Transmitindo agora para os nossos irmãos lá do Leal, Lar Espírita, Amor e Luz de Guarulhos, Leal Guarulhos. E aos nossos amigos todos que nos acompanham agora pelo Facebook. Que a paz de Jesus possa estar no lar de todos nesta noite tão abençoada, nessa oportunidade tão bendita que nós temos de trazer ideias, de refletirmos juntos sobre essas ideias. E eu gostaria de convidar a todos agora, neste instante, então, para que possamos concentrar o nosso pensamento, elevando a Deus, nosso Pai, Criador e fonte eterna de tudo que existe. Pai de infinita misericórdia, a nossa gratidão pela bênção da vida, pela oportunidade bendita que temos de estarmos atualmente neste planeta em processo de evolução, de aprendizagem. Permita, Senhor, que possamos nesta noite, todos aqui reunidos em pensamento, embora cada um de nós possamos estar nos nossos lares, distantes uns dos outros, mas nos unimos aos espíritos amigos, aos trabalhadores do Leal, aos espíritos benfeitores que nos acompanham, nos auxiliam, nos envolvendo todos nessa vibração de paz e amor. Permita, Senhor, que sejamos todos orientados, assistidos, amparados nesta noite. Que assim seja, Senhor. Então, meus amigos, vamos começando hoje falando sobre o nosso tema desta noite. É preciso cuidar do que plantamos. Nós todos somos espíritos que estamos numa longa trajetória de aprendizado, de evolução. Todos nós que renascemos e estamos atualmente vivenciando aqui a nossa experiência terrena, temos algo a realizar no mundo. Podemos nos comparar, então, como semeadores. Estamos plantando algo que, no futuro, nós colheremos. Há uma frase do Espírito Emmanuel, recebida por Chico Xavier, em que ele colocou numa das suas mensagens assim: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós podemos semear nos campos da vida o que nós desejarmos, mas o resultado dessa semeadura nós vamos, em algum momento, nos deparar. E até mesmo aquilo que nós não plantamos representará no futuro a carência que nós teremos. É interessante que ainda hoje nós, homens que somos tão ligados à vida urbana, pessoas que estamos adaptados a esse modo de vida, ainda usemos essa expressão semear como sinônimo de realização, não é? Isso porque a nossa ligação com o passado agrário da humanidade, de todos nós, é muito grande. Todos nós fomos espíritos que precisamos, de alguma forma, em muitas vidas passadas, lidar duro no mundo material para obtermos os alimentos, através da semeadura, do cultivo, e ela é um simbolismo muito forte ainda para nós.
ela ainda representa muito para nós, já que trazemos na nossa memória espiritual toda essa vivência. E o homem, desde as épocas primitivas, desde as suas épocas remotas, quando ele começou a iniciar algum sistema de interpretação, algum sistema de reconhecimento de que algo existia além dessa vida terrena, quando ele começa a criar os primeiros sistemas religiosos, ele vai então conceber um futuro. E ele começa a pensar o que esperar dessa vida futura. O homem passa a pensar então no que aguardar depois da morte, e isso leva ele naturalmente a criar várias interpretações para tudo isso. Mas essa ideia de que nós no futuro, além dessa vida, colheremos algo de bom ou não, nós todos ainda carregamos isso muito forte. Muitos já se despojaram dessas ideias devido a tentativas de suplantar a concepção de uma vida após a morte. Há pessoas que buscaram filosofias, ideias, sistemas para negar a imortalidade do ser humano. Eles têm as suas razões, mas também nós que acreditamos na vida após a morte temos as nossas, e são razões muito fortes que nos levam a conceber que a nossa existência não se limita à vida terrena. Como hoje o nosso objetivo não é debater ideias materialistas e espiritualistas, mas sim nós pensarmos se existe essa vida no além, essa vida depois dessa vida, o que nós podemos pensar. Muitos dizem que pensar em algo além dessa vida não seria algo muito útil, já que nós temos problemas imediatos. E também essas pessoas estão com razão, porque nós temos questões imediatas que nos preocupam já nesta vida. Por exemplo, o que faremos amanhã, daqui uma semana, o que faremos daqui a alguns dias, daqui a alguns meses. Tudo isso também é algo que deve estar dentro do nosso objetivo, da nossa atenção. Essa preocupação ela surge no homem, e Allan Kardec, quando investigou com os espíritos por que o homem se preocupa com o seu futuro, eles colocaram essa ideia lá na questão 960 de O Livro dos Espíritos, de que essa ideia de que o futuro nos reservará resultados da vida presente, seja como recompensas ou como castigos, ela resulta dessa consciência que nós temos como encarnados dessa realidade espiritual além. Essa ideia generalizada que não é de um único povo, numa única época na humanidade, mas é algo que se vê presente em várias culturas, em vários tempos, em várias épocas diferentes, é um indício muito forte de que a humanidade, de alguma forma, tem essa intuição forte de que ela deve, sim, pensar e conceber o seu futuro. E essa é uma grande evidência, então, que nós temos, a par de outras. Nós precisamos compreender, então, que para vivermos de uma maneira melhor, seja nesta vida presente, nos próximos dias, próximas semanas, seja numa vida depois da nossa morte, nós devemos pensar que tudo que nós estamos hoje fazendo, elaborando, criando, tudo que nós estamos emitindo para o mundo, representará necessariamente essa colheita que nós teremos no futuro, esses resultados. Nós, no Espiritismo, temos aprendido muito isso, temos lido as comunicações que os Espíritos deram por diferentes médiuns em várias épocas, e há um consenso muito claro em todas as comunicações que não deixa margem à dúvida. Quem constrói o seu futuro é o próprio indivíduo. Deus, na sua sabedoria incrível, na sua grandeza infinita, ele cria os meios para que nós nos expressemos no mundo, para que nós busquemos, através das oportunidades da vida, as realizações que nos competem. Então, cabe ao espírito, ao indivíduo, essa conquista. Quando eu falo espírito, estamos falando de nós mesmos, porque nós somos espíritos temporariamente vivendo em um corpo material. Muitas pessoas até usam a expressão meu espírito, mas ela é uma expressão equivocada. Na verdade, eu espírito, eu ser imortal. Não eterno, porque eterno é aquele que vem desde quando não existia início, somente Deus. Nós tivemos um início, mas nós somos, então, seres imortais na nossa essência espiritual.
Nós é que estamos no mundo para essa realização. E aprendemos com esses ensinamentos dos Espíritos de que é do nosso ajustamento às leis divinas que o equilíbrio surge em nossas vidas. Quando nós estamos harmonizados nessa grande harmonia que existe no universo, quando nós entendemos o que as leis divinas nos propiciam e agimos em acordo com essas leis, é aí que nós começamos a realmente a criar oportunidades positivas para a nossa vida. O ajustamento às leis divinas é algo que depende das nossas escolhas, das nossas atitudes. Aceitar, por exemplo, os limites que a vida nos impõe. Há limites que são muito claros e que nós, quando tentamos ultrapassá-los, nós geramos desequilíbrio e dor, como, por exemplo, os nossos limites físicos. Se nós nos sobrecarregarmos com tarefas, com esforços, com atividades que vão além do que o nosso corpo físico suporta, nós naturalmente atrairemos para nós doenças, enfermidades, distúrbios de diversas naturezas. Nós estaremos trazendo para nós uma série de consequências que poderão ser bem complexas e nos trarão problemas graves. Já visto as pessoas que buscam aí realizar atividades físicas excessivas na busca de um corpo perfeito. E elas acabam muitas vezes sobrecarregando articulações, produzindo alterações, desequilíbrios, e a pessoa acaba sofrendo essas consequências. Ela rompeu o equilíbrio natural que existia com o seu corpo, determinado por leis divinas, as leis biológicas. As leis do mundo material são leis divinas também. As leis que regem a fisiologia do nosso corpo, leis biológicas, são leis divinas. A nossa participação no mundo também é regida por leis divinas. Quando uma sociedade produz excessivos poluentes que afetam o meio ambiente, esses poluentes contaminam essa própria sociedade. Nós estamos rompendo um equilíbrio na natureza. Produzimos poluentes demais, eles acabam se acumulando e causando os danos todos. Para a vida do espírito, a vida moral, aquilo que seria a sua ética, o seu comportamento, aquilo que corresponde às suas ações, nós também temos leis que regem esse equilíbrio. E quando nós desrespeitamos essas leis, nós também geramos sofrimento e dor. Imagine se nós somos tomados pela vaidade, pela ambição, de querermos possuir muito, e agimos de uma forma desequilibrada com as possibilidades materiais que nós temos. Gastamos em excesso, por exemplo, querendo aparecer o que nós não somos. Ou empreendemos uma tarefa que está muito além da nossa capacidade de gerir. E quando nós percebemos, nós estamos muitas vezes endividados, comprometidos materialmente. Nós também rompemos ali um limite que era conveniente respeitarmos. Nós percebemos, então, que nas nossas condições evolutivas atuais, tudo que nós fizermos de uma forma impensada, precipitada, nos acarreta consequências. E isso para a nossa condição espiritual também. Aquilo que nós vamos, ao longo da vida, absorvendo, acumulando, retendo, as ideias que nós vamos alimentando, tudo isso corresponde a um grande acervo, a um grande conjunto de fatores que irão determinar a nossa natureza espiritual. Há pessoas que, por exemplo, na vida atual, elas vão criando relacionamentos sempre com conflitos, com dificuldades, com a criação de mágoas e atritos com outras pessoas. Elas vão estabelecendo uma relação, muitas vezes, doentia no convívio, seja no ambiente familiar, seja no ambiente profissional, e elas acarretam, inevitavelmente, para a sua própria existência, muito sofrimento, como o menosprezo, a indiferença dos outros, despertando nos outros a raiva, a fúria, o desejo de vingança. Esses são exemplos claros daquilo que nós vamos semeando no mundo, daquilo que nós vamos espalhando ao nosso redor. E muitas dessas condições nós levaremos inevitavelmente para o mundo espiritual. Elas também serão problemáticas, porque elas refletirão lá na nossa qualidade de vida. Nós temos inúmeros casos que são ilustrados
na literatura espírita histórias muito bem descritas do quanto aqueles que, ao despertarem do outro lado, se sentiram profundamente decepcionados a partir das oportunidades que eles perderam aqui no mundo terreno. São pessoas que aqui viveram, trabalharam, tiveram seus projetos, eram pessoas que eram consideradas normais aqui, estavam integradas à sociedade, porém, chegando no mundo espiritual, elas se deparam com uma grande frustração, porque o tempo delas não foi bem aproveitado durante sua passagem terrena. E aí cabe-nos a pergunta: o que nos leva a aproveitar bem o nosso tempo atual aqui na Terra? O que realmente é importante nas nossas vidas? Nós deveríamos sempre colocar como prioridade em tudo que nós fizermos as relações que nós temos com as pessoas, a qualidade que essa relação tem, o que nós estamos fazendo de bom para as outras pessoas e por nós mesmos. Porque muitas vezes a nossa vida terrena nos leva a viver de uma forma muito focada em resultados materiais. Eu exerço bem a minha profissão porque eu quero ter uma remuneração. Esse objetivo ele é justo, porém ele é menor quando comparado a algo muito mais importante. Devemos pensar que em nossas atividades profissionais nós estamos em relação com outros seres humanos e muitas vezes nós esquecemos. Essas pessoas são tão importantes para Deus quanto nós mesmos somos. Essas pessoas são tão incrivelmente importantes para o universo como também nós somos. Então, quando nós nos relacionamos com alguém, seja na nossa atividade profissional, cultural, no ambiente religioso que nós frequentamos, no nosso ambiente familiar, nós temos que pensar que ali está algo extremamente importante para a nossa evolução, que é o nosso contato com a outra pessoa, que é a nossa convivência. Os maiores problemas para o espírito após o seu desencarne decorrem das suas relações aqui na vida terrena, daquilo que ele fez no contato com outras pessoas. Isso não quer dizer que nós vamos ser bonzinhos com as outras pessoas, sempre fazendo tudo e o mais que nós pudermos por essas pessoas, no sentido de nos sacrificarmos pelo outro. Não é algo tão assim sacrificial que se espera de nós, mas sim que no nosso contato com o outro sempre tenhamos a boa vontade, o desejo sincero da paz junto a essa pessoa, do espírito de cooperação, de banirmos de nós esse espírito competitivo que nós temos, que é um resquício das nossas vidas passadas, que é um resquício de eras muito primitivas. Nós podemos considerar que a qualidade dos relacionamentos que nós temos com as pessoas, as intenções que nos movem a procurar as pessoas, o contato que nós buscamos com essas pessoas, revela muito a nossa natureza espiritual e aquilo que nós podemos aguardar no além. Quando nós somos pessoas que estamos no contato uns com os outros, apenas objetivando única e exclusivamente o nosso bem, a nossa vantagem, a defesa dos nossos interesses, nós estamos agindo de uma maneira egoística, de uma maneira que está voltada apenas para nós mesmos. E isso representa um grande atraso em nossa evolução espiritual. Nós só estamos consolidando e tornando fixo aquilo que nós temos sido já há muitas vidas. E é algo para o qual nós já fomos despertos para modificarmos. Todos nós já aprendemos muito que nos libertar do egoísmo é uma grande oportunidade de elevação espiritual. Então, nessa busca, nesse relacionamento, nesse contato com os outros, nós não podemos pensar em apenas obter algo das pessoas, mas de compartilhar, de conseguirmos nos ajudar. Não é errado nós pensarmos que podemos nos ajudar, de termos. Só um minutinho que eu vou só ajudar uma pessoa a entrar aqui na página. Então, não é errado nós pensarmos e termos objetivos em comum com as pessoas, desejando alguma possibilidade de ajuda, mas nós temos que oferecer algo de nós mesmos. Nós temos que tentar nós mesmos nos ajudar, compartilhando com as outras pessoas aquilo que nós possamos oferecer a elas como de nós mesmos.
Nós podemos, na verdade, ao longo da nossa vida, dos nossos relacionamentos, sempre procurar e sempre buscar uma forma de nos ajudar mutuamente. Essa é uma forma que nós podemos encontrar para a nossa evolução. Nós buscarmos a possibilidade de não apenas termos vantagens nas nossas relações, nas nossas vivências, mas nós termos ali a oportunidade de oferecer algo de nós. É assim que nós começamos o longo processo de libertação do egoísmo. Até um dia nós conseguirmos sermos totalmente capazes de nos doarmos integralmente à criação divina. Nós não podemos viver as nossas vidas atualmente tendo como foco apenas vantagens individuais. Nós precisamos entender que nós fazemos parte de um grande sistema que é essa humanidade que habita esse planeta. E não é apenas a humanidade visível, a humanidade material. É também uma humanidade em número muito maior que se encontra desencarnada, habitando as regiões espirituais em torno do planeta. Todos nós, encarnados e desencarnados, estamos num grande sistema mental de conexão, onde os pensamentos que produzimos refletem nesse todo. E esse todo é a soma dessas ideias, de pensamentos que as pessoas nos dois planos da vida emitem, também refletem sobre nós. Daí vai sempre a importância de pensarmos e darmos qualidade àquilo que nós pensamos e cultivamos. Quando eu cultivo o bem dentro de mim, quando eu me esforço por ter pensamentos positivos, quando eu tenho foco na minha vida em estar sempre voltado para o bem coletivo, produzindo boas realizações, tendo boas ideias, desejando o bem geral, eu contribuo para que esse todo receba essa influência. Quando, pelo contrário, eu desejo o mal, eu desejo a vingança, eu desejo punições que não são para reerguer aquele indivíduo que errou, mas é apenas para castigá-lo, para apenas puni-lo, eu estou contribuindo de uma forma negativa para esse todo, para essa grande massa de pensamento, vamos dizer assim, já que pensamento não é matéria, não poderíamos usar essa palavra massa, mas vamos considerar então esse grande todo, que é esse conjunto de tudo isso que nós pensamos e produzimos em torno do planeta. Nós, quando cultivamos o bem, nós estamos de alguma forma contribuindo para o bem de todos. E cultivar o bem significa isso: alimentarmos pensamentos de esperança, alimentarmos pensamentos de confiança na vida. Os dias que passamos são dias que são muito desafiadores nesse sentido, porque nos chegam muitas notícias alarmantes, chegam muitas notícias que nos decepcionam em relação ao comportamento de muitas pessoas, que muitas vezes despertam em nós a indignação. E é justo que nós fiquemos contrariados quando percebemos que muitas pessoas que deveriam estar cumprindo bem o seu papel, a bem da coletividade, não fazem. Mas nós precisamos substituir esse sentimento que às vezes começa a crescer em nós, de raiva, de animosidade, de desejar o mal dessas pessoas, que ele se traduza num pensamento luminoso de desejar que essas pessoas acertem, que elas se corrijam, que elas se transformem. Daí a importância de estarmos nos observando, de estarmos nos autoanalisando, de estarmos nos conhecendo, observando o quanto nós realmente estamos focados nesse bem maior. Isso tudo nos leva a pensar, então, o compromisso que nós temos com essa coletividade, com tudo isso que nós usufruímos no mundo. Nós precisamos também considerar, então, que a nossa vida ela vai ser muito caracterizada por aquilo que nós estamos buscando, por aquilo que nós estamos idealizando e estamos planejando diariamente. Nós todos somos pessoas que, de alguma forma, estamos, através dos nossos pensamentos, realizando buscas, realizando aquisições. E isso deve ser uma preocupação, porque aquilo que nós nos ligarmos, de alguma forma, irá determinar o que nós somos. De alguma forma, os pensamentos, as ideias, aquilo que eu vou absorvendo de vários meios que vão me oferecendo essas ideias, tudo isso, de alguma forma, vai me moldando, vai me transformando.
porque nós nos fazemos pelas preferências daquilo que nós cultivamos. E nós vamos, de alguma forma, nos tornando parte do que nós alimentamos diariamente. Por isso que muitas vezes nós temos aquela sensação de não nos sentirmos muito bem com a pessoa que nós somos, porque nós não atingimos ainda o objetivo maior da nossa existência, não nos tornamos aquele ser para o qual nós fomos criados. E essas sensações, às vezes, que nós temos de insatisfação conosco mesmo, é resultado dessas buscas infelizes que fazemos, dessas más escolhas que nós vamos realizando ao longo da vida. Nós vamos nos apegando, por exemplo, excessivamente apenas ao aspecto material da vida. Nos preocupamos excessivamente com a nossa aparência física, com aquilo que nós ostentamos para as pessoas, e vivemos uma vida inteira dedicada a criar e manter uma imagem muito mais exterior que não reflete verdadeiramente quem nós somos. Isso representa para nós um atraso. E há muitas outras situações da vida em que nós podemos estar focando as nossas forças, as nossas energias de uma forma desequilibrada. E isso nos leva, em algum momento, a perceber que o nosso patrimônio espiritual é muito pequeno, que nós não fizemos grandes conquistas ainda, porque a nossa vida esteve inteiramente focada apenas em objetivos materiais. Conquistar boa remuneração, termos boas qualificações que nos deem um bom emprego, termos os bens materiais. A vida, se ela se resume apenas a isso, significa que nós estamos perdendo uma grande oportunidade de evolução na vida presente. Não que os bens materiais não sejam importantes, não que eles não possam fazer parte dos nossos projetos de vida. Pelo contrário, viver no mundo material demanda, sim, uma preocupação com esses bens, mas eles nunca podem estar acima daquilo que realmente nos importa, que é a essência da vida, o significado de viver, que passa necessariamente pela nossa relação com as outras pessoas. Eu posso sim conquistar as coisas materiais que eu quiser, mas nessa conquista eu não posso ferir, não posso magoar, não posso negligenciar nenhuma pessoa sequer. Eu preciso estar focado então em ter relacionamentos saudáveis e positivos com as pessoas, ter contribuições da nossa parte para as vidas dos outros, fazer com que de alguma forma dê sentido a nossa existência, além de simplesmente sobreviver, mas de cooperar, de produzir o bem. E isso nos dá um grande sentido existencial. Passamos realmente a nos reconhecer como uma parte desse grande todo. Certa vez, Jesus disse algo, como tudo que ele falou, muito importante, mas essa passagem do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 6, versículo 20 e 21, ela é muito significativa para isso que nós estamos falando agora. Foi quando Jesus disse para não acumularmos os tesouros materiais. Jesus disse assim, como ficou registrado em Mateus, então: mas acumulem para vós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Aqui Jesus está dizendo que os tesouros dos céus são coisas imateriais. São coisas que não podem ser tiradas de nós, porque elas são nosso próprio patrimônio, é aquilo que nós nos tornamos. É aquilo que ninguém tira, porque não é algo que possa ser tirado. As virtudes, as qualidades, o amor, a simpatia, a amizade que eu desenvolvo, a capacidade que eu tenho de me compadecer com outras pessoas, a empatia que eu adquiro, a minha sensibilidade à dor do próximo, isso são patrimônios que são esses verdadeiros tesouros dos céus. E eles nos levam ao cumprimento daquele mandamento maior, que é de amar o próximo como a nós mesmos, ou melhor dizendo, o segundo mandamento maior, que é semelhante ao primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Nós percebemos que é necessariamente no desenvolvimento desses valores em relação ao próximo que nós seremos levados um dia a sermos capazes de amá-los. E aí sim estaremos em condições de entender o que significa amar a Deus. Muitas pessoas adotam rótulos religiosos, acham que estão adorando a Deus, elas estão num caminho apenas.
Mas se elas não são capazes de ter um sentimento de solidariedade pelo próximo, por aquele que sofre, ela ainda não entendeu o que significa amar a Deus. Que amar a Deus necessariamente passa pelo amar ao próximo. Todos conhecem a lição quando perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento da lei de Deus. Ele disse, amar a Deus acima de todas as coisas, e na sequência ele disse, amar o próximo como a si mesmo é semelhante ao primeiro. Então não há caminho para nós nos libertarmos das nossas imperfeições, não há caminho de evolução espiritual, de crescimento interior, sem passarmos necessariamente por uma melhoria no nosso relacionamento com as pessoas. Sem nós deixarmos uma marca positiva nas vidas que vamos encontrando ao longo do caminho. Jesus completou aquela lição que está lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então, o nosso tesouro maior deve ser o sentimento, representado aqui pelo coração. O nosso maior tesouro é o afeto que nós desenvolvemos pelas pessoas, pelos seres que compartilham conosco esse mundo. Quanto mais nós nos sensibilizarmos com os seres que sentem dor, que sofrem, que precisam de proteção, mais nós estaremos neste caminho de crescimento. Então, nós precisamos, com certeza, termos esse foco, essa atenção naquilo que nós estamos fazendo no mundo. Precisamos ter sempre em mente que muitos dos problemas que nós estamos experimentando são decorrentes das nossas escolhas nesta vida mesmo. Foram das opções que nós tivemos no passado e talvez por ignorância, porque não sabíamos, acabamos tendo ali uma ação inadequada, uma ação errada que nos trouxe aos resultados de hoje. Isso tudo nos leva, então, a considerar que nós podemos, nesta vida mesmo, mudar o nosso destino. Não importa quantos anos nós já vivemos, nós podemos necessariamente fazer um amanhã diferente a partir de mudanças nas atitudes agora. E nós todos, de alguma forma, sabemos aquilo que nós precisamos melhorar em nós mesmos. Todos nós precisamos ter um olhar um pouco mais crítico sobre as nossas atitudes, sobre a forma como nós estamos nos relacionando, o que nós estamos cobrando das outras pessoas, como nós estamos julgando as outras pessoas, como nós estamos avaliando a ação dos outros. A partir dessa análise é possível nós encontrarmos uma nova diretriz para a nossa vida, sobretudo aceitando as pessoas como elas são, com as suas imperfeições, com as suas dificuldades, com os seus problemas, não esperando que as pessoas façam aquilo que nós ainda não conseguimos fazer. E se já somos capazes de fazer muitas coisas, pensar o quanto nós precisamos de tempo, de oportunidade, quantas e inúmeras vezes nós precisamos de pessoas nos dando oportunidade para que o nosso melhor surgisse. Assim também é o nosso próximo. Assim também são as pessoas que nós convivemos. Elas também precisam de um tempo, talvez possa ser mais longo do que o que nós tivemos até agora. E nós não podemos nos considerarmos muito superiores às pessoas por já termos essas noções, porque nós sabemos que somos espíritos milenários. Sabemos lá em outros setores da vida o quanto nós ainda temos que melhorar. Hoje a vida pode nos parecer muito favorável e podemos nos sentir muito equilibrados, muito ajustados à vida, mas é porque nós não passamos ainda por experiências mais dramáticas, por experiências mais exigentes. Sabemos lá se nós não cairemos da mesma forma que as pessoas que hoje nós censuramos. Em nossa sociedade, aqui não vai defesa a nenhum homem público, porque todos eles um dia responderão por si mesmos sobre os seus atos perante as leis divinas. Mas nós vivemos numa época em que nós somos muito severos ao julgar e condenar os erros dos homens públicos, mas nós não refletimos. Faríamos o mesmo que eles se estivéssemos na posição deles? Também não nos deixaríamos levar por toda uma rede complexa de relações doentias que vivem nesses meios que eles transitam? Seríamos nós suficientemente fortes
moralmente, espiritualmente, para resistir aos arrastamentos que eles muitas vezes se deixaram levar. Daí vai a necessidade não de desculpá-los, não de justificar os seus erros, mas de agir com misericórdia, com compaixão, porque todos eles terão no futuro responsabilidades muito pesadas, terão compromissos muito sérios a reparar, enfrentarão desafios muito grandes. Então, cabe-nos a nós refletir naquilo que é pertinente à nossa vida hoje. O que nós podemos pensar sobre nós mesmos. E a nossa amiga Andréia fez uma reflexão muito interessante na forma de pergunta, e ela traz essa ideia. Será que por falta de auto-perdão e culpa, temos pagado pelo que fizemos em outras vidas, aplicando a nós mesmos a lei de Talião, ou ao invés de reconstruirmos o futuro com acertos? Sim, Andréia, é isso mesmo. A sua pergunta podemos colocá-la na forma de uma afirmativa. A falta de perdão sobre nós mesmos e a culpa que nós carregamos é essa maneira severa que nós temos e que aplicamos ao próximo, que fica conhecido como a lei de Talião, a lei do olho por olho, dente por dente. Aliás, o primeiro código de leis que a humanidade tem conhecimento, o Código de Hammurabi, que era de um povo muito antigo que vivia naquela região onde hoje é o Iraque, esse primeiro código ele previa isso. Você fazia ao outro exatamente aquilo que ele tivesse te feito. Se ele roubou um boi seu, você podia ir lá e roubar o boi dele. Se ele tivesse matado o seu pai, você poderia ir lá e matar o pai dele. Só que essa lei ela foi superada. Esse olho por olho, dente por dente, ele representa exatamente esse ciclo que nós temos que vencer, dessa justiça cheia de raiva, de rancor, de ódio que nós queremos exercer no mundo, querendo punir, querendo castigar. Justiça sem misericórdia, sem compaixão, sem oferecer ao outro oportunidade de reparação, não é justiça, na verdade. Ela, em realidade, ela é vingança, ela é dureza de coração. Então nós precisamos aprender com o Evangelho de Jesus, que veio justamente romper com esse paradigma da época de Jesus e que até hoje resiste, de nós ofertarmos o bem no lugar do mal, que seria o troco por aquilo que as pessoas fazem. Ninguém escapa da lei divina de ser responsabilizado por aquilo que fez. Certa vez perguntaram sobre isso. Mas Deus cobrando através das suas leis todos os erros do homem, ele não está fazendo aquilo que ele interditou se fazer lá na lei de Talião? Não. Porque Deus, quando cobra através das suas leis os nossos erros, é na medida exata, nem mais nem menos. E não é com o objetivo de simplesmente punir para aplacar uma fúria. É com o objetivo de corrigir o outro, de consertá-lo, de modificá-lo, de fazê-lo crescer, de fazê-lo se modificar. Então não é lei de Talião. É, na verdade, transformação daquele indivíduo. Por isso que nós podemos, muitas vezes, transformar as consequências dos nossos atos negativos em situações bem menores. Em uma certa ocasião, Jesus disse que o amor cobre uma multidão de pecados. Pecado significa você ter errado. Você errou o alvo daquilo que você pretendia acertar. E se o amor cobre uma multidão de pecados, significa que se eu me esforçar no bem, muitos dos meus defeitos que geraram faltas já não precisarão ser corrigidos mais na mesma proporção das faltas que eu cometi. Eu poderei ter, sim, as minhas provas e expiações a serem resgatadas, amenizadas pela minha boa vontade em me esforçar em tentar amar o meu próximo, em tentar compreendê-lo, em tentar perdoá-lo, em tentar ajudá-lo. Por isso que Jesus disse que o amor cobre uma multidão de erros. Todos nós somos espíritos que já vivemos inumeráveis vidas nesse mundo e já cometemos muitos erros. Felizmente já tivemos acertos também. E se nós quisermos ter um resultado melhor em nossas vidas, usemos de mais compaixão, de mais misericórdia, pratiquemos mais a caridade nesse sentido mais puro que essa palavra tem, vinda dos espíritos superiores.
e nós vamos perceber o quanto a nossa vida poderá se modificar agora no presente. Começando pelo alívio que nós vamos ter dos pensamentos, pela libertação que nós vamos ter de ideias muitas vezes doentias que nos atormentam, pela suavidade que se torna a nossa vida quando nós vamos nos despojando dessa carga de mágoas, de ressentimentos, de raivas, de desejos de vingança, de aplicar uma justiça inflexível sobre os que erram. Precisamos pacificar as nossas mentes e corações, transformando as nossas vidas, fazendo elas se tornarem fontes do bem. E isso nós perceberemos que trará uma qualidade, um bem-estar muito grande. Observem que pessoas bondosas, pessoas tranquilas, são pessoas que não têm muitos sobressaltos na vida. Até enfrentam muitas lutas, enfrentam muitas dores, passam por momentos difíceis, mas são pessoas que têm uma força de superação muito grande. Isso vem porque elas estão com o seu coração livre de ressentimentos, de mágoas, de ódios. São pessoas que conseguem transitar por provações muito desafiadoras sem deixarem se abalar, sem se complicarem, sem se desgastarem excessivamente. São espíritos muito fortes, capazes de superar rapidamente suas provações. Essas são, então, meus amigos, ideias para refletirmos, para pensarmos, para desejarmos que as nossas vidas possam ser transformadas e, com certeza, nós conseguiremos produzir muitos bens, muitas possibilidades de transformar a vida. Há uma receita que é infalível para isso. Há algo que nós podemos mobilizar, uma força extraordinária. Podemos, através da prece, através da oração, pedir a Deus que nos mostre claramente em qual setor da vida nós podemos melhorar, em qual ação nossa nós podemos corrigir. E tenho certeza que essas respostas vêm quando desejamos fielmente, firmemente mudar para melhor, para que tenhamos esse equilíbrio com essa criação divina, que é o universo, que nos harmonizemos com esse todo, nós ouvimos dentro de nós mesmos, não uma voz misteriosa, não algo espetacular, como uma luz que atravessa as nuvens dos céus, mas nós sentimos no íntimo essa resposta. Ela vem como uma ideia clara, precisa. Melhora nisso, meu irmão. Transforma-te nisso. Produza essa mudança em você mesmo. Deixe de lado essa vingança que você vem alimentando. Trate com suavidade esse companheiro do seu caminho. Refaça aquelas escolhas que você um dia fez e dê um novo curso à sua vida. Vem como uma certeza daquilo que nós precisamos fazer. Isso é a voz da nossa consciência. É a resposta de Deus que vem dentro de nós. Numa das questões do Livro dos Espíritos, que me foge o número agora, Allan Kardec perguntou: onde está escrita a lei de Deus? E os sábios benfeitores da humanidade disse: na consciência. À medida que nós vamos evoluindo e vamos aprendendo e vamos crescendo espiritualmente, nós mesmos vamos acessando a nossa compreensão a essa lei divina. Nós mesmos vamos entendendo a nossa existência. E nós vamos sabendo discernir, sabendo escolher o que é o certo para nós, o que é o que nós realmente devemos fazer a cada momento de nossas vidas. Por isso que a oração é essa grande oportunidade que nós temos de renovação. É um momento que nós podemos nos recolher e nos dirigir integralmente a Deus. E é o que eu convido vocês todos agora, neste momento, para nós podermos encerrar a nossa atividade aqui desta noite. Procurando elevar os nossos pensamentos a Deus, neste momento de paz, que podemos sentir a presença amorosa de benfeitores amigos, nossos irmãos da vida espiritual, que nos envolve a cada um em uma luz de paz, de harmonia, de reconforto, em que nos sentimos fortalecidos para buscarmos uma nova vida, que pode surgir a partir das escolhas que vamos a cada dia tomando. Permita, Senhor,
que consigamos tirar resultados ainda melhores da experiência terrena, Pai. Suaviza as nossas mentes, dissipando tantas preocupações e tantos medos que nos atormentam, que nos preocupam. Que possamos sentir em nós a confiança, a certeza de que os destinos humanos são muito bem cuidados, de que a vossa misericórdia, que o vosso amor nunca faltará à humanidade, Senhor. E confiantes de que somos amparados e protegidos, é que pedimos, Senhor, por tantos irmãos que sofrem, por tantas pessoas que passam por momentos tão difíceis em suas vidas, que eles possam sentir o reconforto, a paz em seus corações. Pai de infinita misericórdia, toca o coração daqueles que conduzem, que governam, dos que influenciam, dos que administram os bens materiais, para que eles sejam sensíveis às necessidades dos seus irmãos. Senhor. Abençoa todos eles para que eles tenham paz em suas mentes e equilíbrio em suas ações. E aos nossos irmãos que se encontram enfermos, Senhor, que eles possam ser amparados, revitalizados, suas vidas possam ser, Senhor, transformadas e que eles ainda encontrem possibilidades de ação. Para os nossos irmãos que começam a se transferir para a vida espiritual, quantos milhares deles hoje nos hospitais, Senhor, estão nos últimos momentos da vida terrena. Que eles possam ter consolações, que eles possam ter a certeza da vida espiritual e que seus familiares possam suportar bem este momento da transição. E nós só temos a agradecer, Senhor, por tanto que recebemos, pelo conhecimento espiritual superior que nos ilumina, que nos esclarece, que nos guia e nos fortalece, Senhor. A nossa gratidão pelas oportunidades da vida, a nossa gratidão pelas pessoas que convivemos, que conhecemos, por todos aqueles que passaram por nossos caminhos, Senhor. Que o Senhor possa abençoar e proteger a todos. E que possamos nos sentir unidos, ainda aqui pelo pensamento, mas numa grande família, Senhor. Nos sentindo amorosamente assistidos e amparados. Que não nos sintamos jamais solitários, vencidos, nem abatidos, Senhor. Que sintamos que a vossa presença é real e nos acompanha e nos protege e está conosco sempre. Por tudo isso e por muito mais, Senhor, nós te agradecemos e pedimos que nos ilumine, que nos ampare e nos fortaleça sempre. Que assim seja, Senhor. Graças te damos. Bem, meus irmãos, encerramos aqui essa transmissão. Graças a Deus deu tudo certo. Que Jesus possa abençoar a todos, que todos os lares de todos vocês tenham muita paz, muita alegria, muita força para vencer todos os desafios da vida. E se Deus quiser, numa próxima ocasião estaremos novamente juntos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Tenham todos uma noite de muita, muita paz, de muita bênção, de muita alegria e que todos fiquem com Deus. Muito obrigado a todos.